Terceiro vídeo, amados e amadas, glória a Deus. Vamos à restauração das famílias. Esdras e Neemias fazem parte do livro da restauração, junto com Ageu, Zacarias, Malaquias, do cativeiro babilônico. Os judeus são restaurados à sua terra, Israel, após 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, capítulo 25, verso 11. Deus despertou o espírito do rei persa, Ciro, que conquistou o reino da Babilônia para edificar o templo em Jerusalém. Então ele envia judeus cujo espírito também Deus despertou para retornar à sua terra natal, liderados primeiros por Zorobabel, depois liderado por Esdras e mais tarde liderados por Neemias. Enquanto Esdras fala da restauração do templo em Jerusalém, Neemias fala da restauração dos seus muros. Há uma base bíblica para ver o templo na cidade de Jerusalém, uma figura da igreja chamada Nova Jerusalém, conforme lemos em Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 3. Vamos, pois, tirar uma experiência para a nossa vida e a nossa família. Primeiro, restaurando o templo, o relacionamento com a vida de Deus. Segundo, restaurando os muros, nosso relacionamento e nossa família. Terceiro, restaurando a obra, o relacionamento da obra de Deus. Restaurando o templo, o relacionamento da vida com Deus. Antes dos muros serem restaurados, o templo é restaurado primeiro. E essa restauração do templo começou com Zorobabel e Esdras. Os muros foram restaurados com Neemias. Um continua a obra do outro. O templo fala do nosso relacionamento com Deus. Os muros falam do nosso relacionamento e nossa família. A tônica que vou dar nesse momento quanto à palavra templo é mais ao sentido de manifestação da presença de Deus em nossa família. Tanto isso é verdade que o judeu, quando ora, ainda hoje é o exemplo de Daniel, você volta para Jerusalém, para o templo onde Deus disse que ali manifestaria seu nome e sua presença. O templo antes dos muros. A pergunta é, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus é restaurado antes dos muros? O nosso relacionamento é porque o relacionamento com Deus vem antes do nosso relacionamento. Se assim não acontecer, a nossa casa não será edificada. Quando edificamos a nossa casa no Senhor, então podemos edificar o nosso relacionamento. No Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Interessante vermos uma ilustração clara sobre isso nos patriarcas daquele tempo, começando por Noé, onde eles iam, antes de edificarem suas casas, eles edificavam um altar para Deus. O altar fala da manifestação da presença de Deus em nossas vidas e o seu relacionamento. O altar vem antes da casa, significa que o centro da nossa casa deve ser o Senhor. Exemplo de Noé, Gênesis capítulo 8, verso 2, Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 7 e 8, Jacó, Gênesis capítulo 28, verso 18, Ageu. No livro de Ageu, outro livro de restauração, Deus usa seu profeta para advertir o povo que estava construindo suas casas e tinham se esquecido de concluir que a casa de Deus e o seu serviço sacerdotal. Devido à oposição do inimigo, a construção ficou parada por 15 anos. Consequentemente, tudo ia mal na vida de Deus. Tudo ia mal com a vida de Deus. Vida familiar e financeira, tudo que eles estavam adquirindo e fazendo, perdiam. Seus bolsos eram como um saquetel furado. O que entrava, saía. Muitas vezes vivemos assim, amada família. Procuramos edificar a nossa casa sem edificar o altar de Deus nos nossos corações, em nossos lares. Mas eles se arrependeram e passaram a fazer a coisa certa. Começaram a edificar o altar de Deus e assim suas casas puderam ser edificadas. A partir daí, tudo deu certo. Só podemos ter lares restaurados, atenção, amados e amadas,
quando a nossa vida com Deus é restaurada. Zacarias, o livro de Zacarias mostra que nesse período, no mesmo período que Ageu, dois profetas, este é o que mais cita sobre a vida de Cristo, depois de Isaías. E esse livro é chamado de Conversão de Deus para o povo concluir a construção do templo, a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Outro chamado interessante da parte de Deus encontramos aqui também em Zacarias capítulo 4, verso 10, dizendo que seu povo não deveria desprezar o dia dos humildes começos, pois o povo estava esperando, comparando o primeiro templo glorioso construído por Salomão com este segundo templo mais simples, construído por Zorobabel. Mas a questão não é a formosura do templo, mas a presença e manifestação da presença de Deus. E conclui nesse versículo 10, dizendo que havia um prumo na mão de Zorobabel, um material de construção. Aqui aprendemos que não devemos desprezar os humildes, começos do que Deus está fazendo na nossa comunhão com Ele, nossa família, igreja. Vamos cooperar com o Espírito Santo de Deus nesse começo e concluir a sua obra em nós. E também diz em Zacarias capítulo 4, verso 6, que essa obra não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Nós somos cooperadores de Deus no que Deus quer fazer em nós, através de nós. Malaquias, mais um livro de restauração. Havia se passado desde o retorno dos judeus à Palestina 100 anos. O sacerdote e o povo estavam longe de Deus, se descuidavam da vida do templo, não eram fiéis com Deus, deixaram de lado sua contribuição para a obra, tinham problemas e pecados em sua família. O povo estava morto espiritualmente, tinha perdido o brilho da vida com Deus, tinha o templo restaurado, mas não tinha manifestação da presença dele. Era uma vida meramente religiosa. O próprio Deus reclamava dessa situação, perguntando: onde estava a sua honra de pai? Então o profeta mostra uma promessa e diz que o Senhor converterá o coração dos pais e filhos dos pais, para que ele não venha ferir a terra com a maldição. Malaquias capítulo 3, verso 6, é o último versículo do Atos dos Apóstolos, que se cumpriu em João Batista, que se consumou com o Senhor Jesus Cristo, que se tornou uma realidade a cada um de nós, pela nossa salvação em Cristo. Mas para a igreja ser restaurada, a família tem que ser estruturada, o casal tem que ser restaurado, pais serem restaurados, temos que ser restaurados na vida com Deus. Temos que nos converter ao Senhor primeiro, depois podemos nos converter uns para os outros. Quando nós voltamos a Deus, nós voltamos um para os outros, nós voltamos para o nosso lar, é a presença de Deus em nosso lar. Esses profetas de restauração, principalmente Esdras e Neemias, vemos Deus levando o povo ao reavivamento, uma busca, uma consagração a Ele. Vemos Esdras no livro de Neemias dando a lei de Deus e o seu povo se arrependendo, chorando, quebrantado. E nesse reavivamento era feita aliança com Deus, do povo, da família se voltarem para Ele e sua lei, abandonaram seus pecados, todos os desvios da lei, todo o paganismo, toda a idolatria, infidelidade com Deus, a infidelidade com a sua família. O que também temos visto na história da igreja por suas gerações, chegando até nós, é uma volta para Deus, é restaurar o altar de Deus na igreja, na nossa casa, como ocorria em Israel, e tem ocorrido na vida da igreja. Nós também hoje precisamos de um despertamento espiritual, um reavivamento. Paulo chama a igreja de Efésios a esse avivamento, conforme lemos em Efésios capítulo 5, verso 14 com o 18. O Senhor também hoje nos chama a esse departamento espiritual. Hoje no Novo Testamento o Senhor Jesus diz, já fez uma aliança com Deus e conosco, pois vamos viver para Ele. No nosso casamento também temos uma aliança de amor,
fidelidade entre o casal. Aliança esta que só será uma realidade quando vivemos debaixo da nova aliança com Deus, através de Cristo pelo seu Espírito, que habita em nós como seu altar e manifesta toda a presença da vida de Deus. Então, antes de tratarmos dos nossos relacionamentos na família, tratemos com Deus em nossa vida. É Ele, tão somente Ele, que poderá salvar, restaurar, aperfeiçoar, amadurecer o nosso casamento, nossa família. Que o nosso coração, que hoje é o templo de Deus, também seja o seu altar, lugar de adoração, manifestação da presença de Deus em Espírito. Nós podemos ser o templo, um lugar físico, mas não ser um altar, um lugar onde os sacrifícios vivos e agradáveis a Deus são apresentados. Interessante observar na palavra que o altar vem antes do templo. O templo passou a existir por causa do altar. Vemos isso no livro de Esdras, capítulo 3, verso 2. O altar de Deus e o verso 3 e 8, o templo. O altar fala da manifestação da presença de Deus. Que assim seja o nosso coração, um altar de Deus. Nosso corpo é o templo de Deus, onde está o seu altar. O altar da presença de Deus, um altar de entrega, um altar de consagração, um altar de sacrifício vivo e agradável a Ele. Consagremos, amada família, a nossa aliança para o Senhor, para que Ele reavive em nossos corações o ânimo, a fé, a restauração, restaurando todas as situações difíceis, os muros que estão nos separando dele, as armas do inimigo que também nos ataca. Os inimigos de Neemias adotaram algumas estratégias para que os muros não fossem restaurados. Dos 6 ataques, vamos mencionar 2. Podemos dizer que são inimigos que atuam fora do nosso relacionamento e os inimigos que atuam do lado de dentro do nosso relacionamento. A luta é inevitável. Quando estamos acertando nossas vidas, estamos sendo restaurados. Os inimigos se levantam, mas devemos saber que a nossa luta não é com as pessoas, mas com o diabo. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Vejamos suas estratégias. Pela zombaria, capítulo 4, verso 1 e 3. Esse é o inimigo que atua do lado fora dos nossos relacionamentos. O inimigo usa uma técnica de zombaria, de palavras desanimadoras. Mas Neemias orou a Deus e deu vitória, edificando já a metade da altura dos muros. Capítulo 4, verso 4 e 6. E o inimigo também pergunta para nós, para você: renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias capítulo 4, verso 2. Podemos nos perguntar, ou alguém nos perguntar, se isto é possível restaurar nossa casa, o nosso relacionamento, uma vez que eles foram destruídos ou precisam ser edificados. Mas é a voz do inimigo, porque Deus é Deus de milagres, da restauração. Basta se arrepender e crer no que Deus possa fazer em sua vida. Pela conspiração, Neemias capítulo 4, verso 7 e 23, o outro inimigo é aquele que atua dentro do nosso relacionamento. O inimigo começou a conspirar, que atua dentro do nosso relacionamento, contra a obra, bem no momento em que as brechas do muro estavam sendo fechadas. O inimigo ficou irado, queria atacar, e suscitando confusão, ele iria entrar pelas brechas do muro. Mas Neemias tinha uma estratégia mais poderosa: orar, vigiar. Por outro lado, eles oravam, e pelo outro lado eles colocaram guardas para guardar os muros. Pior ainda, devido a essa investida do inimigo, os próprios judeus desfaleceram e disseram que não podiam mais edificar o muro. E mais ainda, o inimigo foi sutil ao bolar
o plano maléfico de se infiltrar no meio do povo de Deus para matar e assim cessar a obra do muro. Eram inimigos por fora e por dentro dos muros, mas Neemias se levantou novamente e animou o povo à obra. E Deus deu a vitória, frustrando o ataque do inimigo. Neemias capítulo 4, verso 15 e 18. Mas como a obra era grande e eles estavam muito separados, longe uns dos outros, então Neemias colocou alguém para tocar a trombeta, para o povo se reunir quando precisava devido às investidas do inimigo. E disse essas palavras célebres: o nosso Deus pelejará por nós. Capítulo 4, verso 19 e 20, e assim em diante. E assim, dia e noite trabalhavam. E um grande detalhe: numa mão carregava a pá de trabalho, na outra a espada. Capítulo 4, verso 17. Quando estamos construindo ou reconstruindo nossos muros, amados e amadas, de relacionamento com a família, devemos fechar bem suas brechas, para o inimigo não entrar. Por isso devemos orar, vigiar. Assim disse Jesus: pela oração buscamos a dependência de Deus, e pela vigilância buscamos nos guardar dos ataques do inimigo, e devemos vigiar contra nossa falta de fé e o desânimo quanto à conclusão da obra de Deus nos nossos relacionamentos. Também temos que vigiar contra as infiltrações do inimigo na nossa vida familiar, relacionamento com os filhos. Devemos ter a revelação que Deus nos diz, como diz Jeremias, pelejará por nós. Assim devemos trazer numa mão a pá da obra de Deus e na outra mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Por certo, amados e amadas, já temos a vitória. Aprendemos que não lutamos para ter a nossa vitória, não. Nós lutamos a partir da vitória que já temos em Cristo. Quando vem o inimigo, devemos nos revestir da armadura de Deus, que é Cristo em nós. Efésios capítulo 6, versos 10 e 20. Irmãos, quais são os nossos inimigos que querem nos derrubar os muros do nosso relacionamento familiar? Os inimigos da época de Neemias diziam: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará seu muro de pedra. Neemias capítulo 4, verso 3. Em Cantares é dito que a raposa é como um inimigo dos nossos relacionamentos, que quer entrar pelos nossos muros, devastar as vinhas do jardim do amor do casal, da família, dos filhos. E a esposa que vê a raposa diz que seu esposo pegá-la, tirá-la do seu jardim. A esposa tem o discernimento, o marido tem a autoridade. Família, amados e amadas, quais são essas raposas que querem entrar pela brecha do seu muro, do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família, para derrubá-lo? Podemos apontá-los. Há muitos inimigos, por exemplo, vamos lá, situações não resolvidas que geram dor, amargura, falta de perdão, falta de amor, má lembrança, mentira, traição, impureza, adultério, desvaneio, acusações, comparações negativas, etc. Mas o trabalho de restauração do seu muro foi realizado. Foi um tempo rápido, um milagre de 52 dias. Até o próprio inimigo reconheceu pela intervenção de Deus que eles fizeram aquela obra. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16. Amados e amadas, não podemos ficar surpreendidos como o Senhor pode fazer com o seu casamento, sua família, o seu relacionamento em pouco tempo, com rapidez. Ele pode fazer. E isso será um testemunho contra os teus inimigos, que irão reconhecer a intervenção de Deus em sua vida. Como disse alguém, o possível podemos fazer, mas o impossível só Ele fará. Queremos dizer também alguns pensamentos importantes quanto à obra de Deus. Exemplo: nenhum sucesso da vida na obra de Deus pode compensar o fracasso do lar. A primeira obra que Deus quer fazer começa em nós, só depois através de nós. Há uma diferença entre trabalhar para Deus e com Deus. A obra de Deus não é trabalhar para Deus, é Deus trabalhar para nós. Mas quando deixamos Deus trabalhar em nós, então podemos trabalhar
para ele. Quando vemos Esdras e Neemias, podemos ver uma ordem quanto à obra de restauração de Israel, o que serve para a igreja. Primeiro, a restauração do templo, o nosso relacionamento com Deus primeiro. Depois, a restauração dos muros, nosso relacionamento com a família de Deus e a nossa. O princípio das obras, amados e amadas. Com Neemias podemos ver alguns princípios de liderança na nossa vida e na nossa casa, uma vez que ele é uma das maiores referências bíblicas de liderança, até mencionados nos livros seculares. Veremos seus princípios. Primeiro princípio dele, liderança. O líder começa a sua obra liderando a si mesmo antes de liderar outros. O líder não se impõe, ele desponta. Segundo o princípio de liderança, o líder é um homem que se agrada em temer o nome de Deus. Terceiro princípio da liderança, o líder é um homem que tem intimidade com Deus, oração, jejum, palavra. Quarto princípio da liderança, o líder sempre tem uma visão e um encargo com Deus. Quinto princípio de liderança, o líder nunca trabalha sozinho, trabalha em equipe. Sexto princípio de liderança, o líder tem fé em Deus e coragem contra seus inimigos. Sétimo princípio de liderança, o líder é o incentivador com o exemplo de palavras, exemplo seu. Oitavo princípio de liderança, o líder nunca desiste daquilo que Deus deu para ele fazer, a obra. Então, amados e amadas, eu quero dizer a vocês que, finalizando essa pregação, devemos louvar o nome de Deus, pôr em prática tudo o que vocês ouviram da palavra que o Santo Espírito de Deus falou com você. O Espírito Santo de Deus está triste, o mundo está caído, o mundo da ambição, luxúria, crianças passando fome, filhos seus sendo assassinados pelas guerras. Deus está muito triste, que chora através desse servo. Quero dizer a vocês, não temam, não desanimem, nunca desista. Quero mandar um recado aqui para a Igreja Novo Reino de Deus. Não tema, não desista, siga em frente na obra. O Espírito Santo falou com você nessa palavra. Todas vocês, que quando a tristeza bater em seu coração, ore. Chame Jesus Cristo para adentrar o seu coração. Ceia com Ele. Ele irá enxugar suas lágrimas. Todos nós no casamento temos situações difíceis, temos tempestade, o mar está em fúria, mas Ele acalma as ondas do mar. A tempestade, Ele acalma os ventos. Então, amados e amadas, que essa palavra tenha servido a vocês, com o poder do Divino Espírito Santo adentrando sua mente, para que as trevas não hajam trevas, para que as luzes da ribalta reluz no seu coração e entenda, tenha entendimento do que o Espírito Santo lhe falou, até chorou para você, ver que Deus te ama, que Deus tem ciúme. Aqui Ele falou que Ele não quer te perder por nada e por ninguém. Esse é o recado do Santo Espírito de Deus. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos que estão ouvindo essa palavra. Repreenda todo o mal que está sob jugo. Expulsa o demônio para as prisões do inferno, os principados e potestades, os males do Ares que sejam jogados nas profundezas do inferno. Eu peço e rogo nesse momento que o sangue de Jesus revista cada um a sua armadura para defendê-la contra o ataque do adversário, que nunca cessa para destruir lares, para destruir família, para destruir os filhos de Deus. Em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu ósculo santo a todos vocês,
aos fiéis da palavra, aos amados e amadas, à igreja Novo Reino, às servas do Senhor, aos filhos, às crianças no mundo, aqueles do mundo que vão ouvir essa palavra levada pelo Santo Espírito de Deus. Amém.